noite a todos. Estamos aqui presentes para mais uma resenha matemática. Hoje tenho o prazer de apresentar o nosso amigo Vitor Pompeu, que está retornando à resenha. Bem-vindo, Pompeu. Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem? E o estreante da noite, Adriano. Professor Adriano, seja muito bem-vindo. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Bom, pessoal, hoje a gente vai falar de geometria analítica, né? Uma questão que caiu na FUVEST, 98, mas é uma questão muito boa. E para quem tinha dúvida se geometria analítica cai ou não cai na FUVEST, né? Se alguém ainda tinha dúvida sobre isso, as dúvidas se terminaram agora, né? O Pompeu e Adriano, eu boto minha mão no fogo, eu não parei para olhar, mas que desde 98 até hoje teve geometria analítica em todos os anos na FUVEST, certo? Com todas, sem nenhuma dúvida. E é uma Sem parte nenhuma muito dúvida. importante, é uma parte muito importante da geometria, né? Além de o estudo de formas ser uma coisa muito prática, tanto para quem vai seguir carreira na área de exatas e para quem não, o raciocínio por trás de geometria analítica é muito estruturado, né? Então é uma coisa que é benéfica aí para quem vai para todas as áreas. Os vestibulares gostam bastante disso. Vamos lá? Podemos começar? Estão na tela. Vou começar lendo o enunciado, tudo bem, pessoal? Pode começar. FUVEST 98. Uma reta de coeficiente angular m maior do que zero passa pelo ponto 2, 0 e é tangente à circunferência inscrita no quadrado de vértices 1, 1, 5, 1, 5, 5 e 1, 5. É o quadrado que ele desenhou aí pra gente. E aí ele pergunta o que a gente consegue afirmar sobre o coeficiente angular dessa reta. Pô, Perfeito. antes de a gente começar a conversar, eu vou começar a organizar as informações do enunciado no gráfico, pode ser? Então, por exemplo, ele falou que a reta passa pelo ponto 2, 0, o ponto 2, 0 está aqui. E ela é tangente à circunferência, tendo coeficiente angular m positivo. Bom, tem quantas retas tangentes a essa circunferência, Chalita? Fala para mim. Passando por esse ponto, tem duas, né? Passando por esse ponto, tem uma para cá, né? Isso. E outra para cima. Bom, Isso. uma delas só está certo, né? Porque o exercício deve ter uma resposta só, eu imagino. E aí, para a gente decidir qual das duas serve, ele falou que o coeficiente angular m é positivo. Perfeito. Beleza, o que eu faço com essa informação? O que é coeficiente angular? É. Vamos lembrar? O que é o coeficiente angular, né? Quer falar um pouquinho, Adriano? Primeiro que, se ele falou que o coeficiente angular é positivo, a gente pode fazer também aquele paralelo com a função, né? Bom, então, vou falar um pouquinho do coeficiente angular. O que é o coeficiente angular, né? A gente pode pensar nele como a tangente do ângulo de inclinação, né? Da nossa reta. Pompeu vai desenhar aí, vai ficar mais interessante da gente ver, né? Então, esse ângulo de inclinação, Chalita, antes para eu conseguir desenhar aqui é o negócio certo, né? O que você considera a inclinação da reta? O ângulo que ela forma com o quê? Com o eixo X. Opa, então é com a horizontal, né? Então, se eu tiver uma Perfeito. retinha, escolhe uma cor para eu desenhar a reta, Chalita, vamos lá. Pega o verde, né? Cor do resenha. Verdinho? Verdinho do resenha? Verdinho. Então, ó, tá aqui a nossa retinha, certo? E aí, Perfeito. Eu vou marcar esse ângulo, que é o ângulo que a reta forma com o eixo X, certo? Esse ângulo θ é o que eu chamo de inclinação da reta. Perfeito. Bom, só para deixar um aviso aqui, tem muitos alunos que gostam de medir o ângulo de inclinação sempre como sendo o ângulo agudo que a reta forma com o eixo X, né? E isso, Sim. acho que vale a pena a gente conversar de que é um erro perigoso, né? O ângulo de inclinação, ele é sempre medido no sentido trigonométrico, certo? Então, você pega o sentido positivo do eixo X, você pega a setinha do eixo X, e você, a partir dessa direção, você vai medir o ângulo até ele encostar na reta. O que eu quero dizer com isso? Ó, sempre do sentido positivo do eixo X no sentido anti-horário. Então, às vezes, esse ângulo ele vai ser obtuso. E tudo bem, né? Faz parte aí do que a gente se propôs a medir. Quando é que ele vai ser obtuso e quando é que ele vai ser agudo? Bom,
Você acha que vale a pena a gente desenhar o gráfico da tangente para falar melhor ou não? Não. Não? Então tá bom. Não, Sei tudo lá, bem. Adriano, o que você acha? Eu acho que o gráfico da tangente tem muitos alunos que sequer veem gráfico da tangente. Não, tá bom. Então, beleza, mais fácil, mais direto. O ângulo é obtuso quando ele é maior do que 90 graus, certo? Isso. E o ângulo é agudo. Quando você olha para o gráfico, Chalita, qual é a diferença desses dois ângulos? Em termos da posição da reta? Bom, em uma reta é crescente, no ângulo agudo a reta é crescente, no ângulo obtuso a reta é decrescente, né? Sempre dá para a gente a anotar nossa... isso aqui, né? Então, se o θ for agudo, e como você mencionou ali, o θ é agudo se ele é menor do que 90 graus, então o gráfico da reta vai ser uma reta crescente. Perfeito. Ela vai estar apontada para cima. E se o seu θ for obtuso, que é, por exemplo, a situação do nosso segundo desenho, eu tenho um ângulo que é maior do que 90, né? E menor do que 180, a gente não tem por que trabalhar com ângulos maiores do que 180 para isso. Eu tenho uma reta que é decrescente. Perfeito. Perfeito? Tem os casos extremos que a gente não trabalhou, mas é porque são casos um pouco menos comuns no que a gente precisa analisar, que é, por exemplo, quando o θ for de 90, né? Que é uma reta vertical, e quando o θ for 0, que é a reta horizontal. Beleza? Perfeitamente. A gente não precisa passar muito tempo discutindo esses casos, porque não são casos muito produtivos, né? Eles não geram problemas muito interessantes. Beleza? E aí o coeficiente angular, ele vai ser o quê? Com base nisso daqui. Ele é definido com base nesse ângulo, e ele vai ser simplesmente a gente chama de mzinho, o coeficiente angular, normalmente. Ele vai ser a tangente desse ângulo θ. Perfeito. Bom, tem alguma diferença? Adriano, ajuda a gente aí, por favor. Tem alguma diferença quando eu olho para essa tangente e quando eu olho para ângulos que são agudos e ângulos que são obtusos? Isso dá diferença? Dá para olhar para o valor da tangente e falar, opa, tem uma diferença aqui entre esses dois casos? Dá. Aqui, quando o ângulo for agudo, a gente vai ver que a tangente vai dar um valor positivo, certo? E quando o ângulo for obtuso, a tangente vai dar um valor negativo. Então, aqui a gente pode fazer um paralelo também com função, né? Se você coloca aqui a equação da reta na reduzida, né? A gente percebe que quando o coeficiente angular é positivo, eu vou ter essa reta crescente, que seria a função de primeiro grau crescente, né? Quando eu tiver o m negativo, eu tenho lá uma função decrescente. Perfeito. Acho que é isso aí. Bom, para a gente encerrar essa introdução aí falando de coeficiente angular, e para a gente fazer uma emenda com o que o exercício pediu para a gente resolver, eu acho que a gente pode mencionar como a gente calcula o coeficiente angular normalmente, né? E, na verdade, não é um cálculo que é absolutamente assustador. A ideia por trás desse cálculo é a seguinte: se você pegar se você conhece dois pontos por onde a reta passa, vamos supor que você conheça aqui, ó, vou desenhar a reta de novo, a reta verdinha do resenha. Imagina que você conheça dois pontos por onde ela passa, vou marcar esses pontos como sendo os pontos A e o ponto, sei lá, o ponto B. Beleza? O que a gente vai fazer é o seguinte: se o coeficiente angular é a medida da tangente, eu posso, para calcular a tangente, apelar para um triângulo retângulo, né? Cálculo de tangente em triângulo retângulo é uma coisa que costuma sair com certa facilidade. Então eu vou fechar, usando os pontos A e B, um triangulinho retângulo aqui, ó. Pode ser? Perfeito. Eu gostaria de observar também que, ó, θ, o ângulo da inclinação, é o ângulo que a reta forma com o eixo X. Mas por conta de propriedade de reta paralela, né, o ângulo que ela forma com o eixo X é o mesmo ângulo que ela forma com qualquer reta horizontal, né? Então eu não preciso ir até o eixo X para medir esse θ. Eu posso usar, por exemplo, esse
catetinho horizontal que a gente desenhou aqui. Uhum. Que significa que seu θ aparece aqui, ó. E nesse triângulo, nesse triângulo, você concorda comigo que o cateto vertical é a diferença dos y dos pontos? Perfeito. E o cateto vertical é a diferença dos x's? Perfeito. Perfeito. Então, conhecendo dois pontos por onde a reta passa, o m, que é o coeficiente angular, que é a tangente da inclinação, vai ser, ó, YB menos YA sobre XB menos XA. Perfeito. Beleza? E ela vai seguir esse padrão durante a reta inteira, né? Exatamente. Então, Como a reta ela não muda de inclinação no meio do desenho, né? No meio do gráfico dela. Então, se ela tem uma certa inclinação, um certo ângulo, ela vai nesse ângulo até o final. Certo? Perfeito. E aí, só mais um comentáriozinho antes de a gente ir para lá. Vale a pena a gente interpretar esse tipo de coisa? Por exemplo, imagina que meu coeficiente angular é 2/3. Uhum. Esse numerador do que a gente escreveu, você concorda comigo que ele é, na verdade, uma medida do quanto o y mudou do ponto A até o ponto B? Perfeito. O pessoal costuma chamar isso de delta y, né? Enquanto esse xb menos xa é uma medida do quanto o x mudou. Então, quando eu enxergo um coeficiente angular que mede 2/3, eu posso pensar que, ó, tá aqui a minha reta. A partir de um ponto da reta, se eu andar 3 para frente e 2 para cima, eu chego em outro ponto da reta. Eu obtenho outro ponto da reta, certo? Essa fração, eu posso interpretar isso, o numerador, como sendo o quanto eu subo e o denominador, o quanto eu vou para frente, para chegar num outro ponto da reta. Isso vai ser útil para a gente, sim ou não? Sim. Com certeza. Bom. Agora, Adriano, acho que a gente tinha deixado o enunciado meio no meio, né? A gente tinha mencionado que tinha duas retas tangentes, mas que só uma delas vai ser útil para o exercício. Qual das retas? Aqui o enunciado me disse que tem coeficiente angular positivo. Como a gente mencionou aqui embaixo, coeficiente angular positivo significa, esse aqui. Significa que a reta crescente. Crescente. Né? Qual das duas a gente vai querer, então? Essa é aquela para o lado direito, né? Essa para o lado direito. Beleza? Então, essa reta aqui da esquerda, que também passa pelo ponto 2,0, que o exercício falou para a gente, ela tem um coeficiente angular negativo. Então, não é dela que o exercício está falando. Uhum. Bom, muito bom. E ele quer que a gente descubra esse coeficiente angular. Ele quer que a gente descubra a tangente desse ângulo aqui. Xalita, manda boa pra gente. Como é que você, um monstro da matemática, calcularia isso daí? Bom, eu estou vendo uma saída geométrica, né? E muito simples. Dois pontos estão gritando para a gente, né? O 5,1 e o 3,3, que no caso é o centro da circunferência, né? Então... O 3,3 está aqui. Isso. É o centro da circunferência. 5, e o 5,1 está aí. Então, por exemplo, um jeito de fazer seria... Vamos ver quanto que é o coeficiente angular da reta que passa pelo 5,1 e 2,0 e qual é o coeficiente angular da reta que passa pelo 3,3 e 2,0. Com certeza a nossa reta verdinha vai ser um coeficiente entre eles. Tá, eu acho que eu entendi o que você disse, mas espera aí. Então a gente não precisa calcular exatamente o valor desse coeficiente? Não, porque vai dar muito trabalho até achar um ponto de tangência da reta com a circunferência, calcular. Eu acho que a gente pode pular, a gente pode pular algumas etapas aí, né? Nesse caso que é uma prova teste que a gente está dando uma olhada nas alternativas, né? Claro, se a gente tivesse que achar exatamente esse ponto, a gente poderia, por exemplo, usar uma distância de ponta reta. A gente pode pegar esse centro da circunferência e calcular a distância até essa reta, colocando ela de uma forma genérica, né? Perfeito. Poxa, eu acho que eu curti pra caramba a tua ideia. Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Se você se fosse uma questão dissertativa, por exemplo, certo? Você precisasse de fato encontrar o valor desse M, então a ideia seria
descobrir a equação de uma reta que passa pelo ponto 2,0. Pode usar ioiô michôchô por isso, né? Isso. Isso seria, por exemplo, uma equação... Ah, meu Deus, é 2,0, né? 2,0. Então, É 2,0, isso. né? Isso daqui representa todas as equações de todas as retas que passam pelo ponto 2,0. Né? Joga ela na geral, né? Joga ela na forma geral. Uhum. Então, isso daqui vai ficar mx menos 2m menos y igual a 0. É isso mesmo? Isso. Perfeito. E aí você diz que a distância do centro da circunferência, que é o ponto 3,3, até essa reta, tem que ser o raio da circunferência, que é 2. Exatamente. Beleza. Então, se fosse dissertativa, você resolveria assim, mas não é, certo? Não. E num sendo dissertativa, a gente tem uma informação que os alunos normalmente ignoram no exercício, né? As alternativas trazem informação para você. O enunciado não acaba na pergunta, né? E essas alternativas trazem, como o Chalita reparou agora há pouco, uma informação brilhante. Ele não quer que você calcule exatamente o valor de M. Ele quer que você posicione o M entre alguns valores de referência. Então, por exemplo, olha o item A. Você não precisa saber quanto M é. Se você achou qualquer valor entre 0 e 1/3, então, você marca a letra A. Ele não quer saber quanto você achou. Ele quer saber se está aí no meio. E aí eu acho que a ideia que o Chalita teve, que é absolutamente genial, é a seguinte. Por que a gente não desenha qual é a reta que tem esse coeficiente angular e qual é a reta que tem esse coeficiente angular e tenta encaixar a reta que o exercício pediu entre elas? Ver onde é que ela aparece entre esses valores de referência que aparecem nas minhas alternativas. Vamos tentar fazer isso? Então, coeficiente angular zero. A gente já sabe que é zero, Chalita? Qualquer reta paralela ao eixo X, né? Não tem inclinação em relação ao eixo. Então, você me perguntou qual reta tem o coeficiente zero? Qualquer reta que não tem inclinação em relação ao eixo X, né? Qualquer reta paralela ao eixo X vai ter coeficiente angular igual a zero, né? Então vamos lá, uma reta que passa pelo ponto 2,0 e tem coeficiente nulo, é essa reta aqui, por exemplo, né? Perfeito. E aí, se o item A estiver correto, a gente vai ter que encontrar a reta verde, ela vai ter que estar entre essa reta azul que eu acabei de desenhar e a reta que tem coeficiente angular igual a 1/3. E aí entra aquele comentário que a gente fez aqui embaixo, né? Coeficiente angular igual a 1/3, como é que você pode ler isso daí? Você pode ler que a partir desse ponto 2,0, que é um ponto que você conhece da reta, um próximo ponto seria o ponto que está 3 para frente e 1 para cima. Né? Perfeito. Porque lembra que esse negócio é ΔX por ΔY. ΔY por ΔX, perdão, olha eu falando tudo ao contrário aqui. Então, se ΔY por ΔX dá 1/3, então, de um ponto para o próximo, eu subo 1 e vou 3 para frente. Seria, por exemplo, esse ponto 5,1 aqui. Né? A reta que tem coeficiente angular igual a 1/3, essa daqui é coeficiente angular igual a 0. Coeficiente angular igual a 1/3, seria, por exemplo, essa aqui. Ó. Exatamente. Agora, então, não é o caso, né? A nossa reta verde não está entre essas duas. Não está. Está errado, certo? E o B está errado. O B também, porque... né? Porque o B disse que a reta verde é essa, né? O que é um absurdo, né? Zero condição de a gente encarar isso daí como correto. Então, letra A, cocô. Letra B, cocô. E agora, vamos lá para o item C. Bom, 1/3, já desenhamos essa reta, né? Já está aí. Qual seria a reta que tem coeficiente angular igual a 1? Bom, vamos usar essa vertical do 5 para colocar os nossos pontos de referência, pode ser? Perfeito. Por quê? A gente usou esse 5,1 para medir o coeficiente angular 1/3. O coeficiente angular 1, você pode pensar que é um ponto que a partir do 2,0 vai 3 para frente e 3 para cima. Perfeito. Esse ponto é justamente o ponto de tangência, não é? Porque o ponto que está 3 para frente e 3 para cima é o ponto de tangência. Não da reta, né? O ponto de tangência da circunferência com o quadrado. Claro.
Teria essa reta aqui, ó. São de 45 graus, né? Exatamente. Tangente igual a 1,45. Então, esse cara é o M igual a 1, como o Chalita falou, é a reta que está com uma inclinação de 45 graus. Bom, não precisa nem fazer as outras, né? Já achamos. Acabou, né? Porque a nossa reta verde, que tem esse M que a gente quer descobrir, eu não sei qual é esse M, mas eu tenho certeza que ele é maior do que 1/3 e menor do que 1. Claro. Porque essa reta está para cima da reta que tem coeficiente angular 1/3 e para baixo da reta que tem coeficiente angular igual a 1. Perfeito. Sim ou não? Perfeito. Acho que é isso, né, galera? Então, repara, se fosse uma questão dissertativa, você teria um certo trabalho para terminar ela, porque você teria que fazer. Você teria que encontrar a equação de uma reta genérica que passa por esse ponto 2,0, como o Adriano tinha mencionado. Você teria que apelar um pouquinho para uma distância de ponto à reta para conseguir forçar uma condição nesse problema que te permitiria encontrar o valor desse M, certo? Quando, no fundo, exato, você consegue resolver esse exercício de uma maneira um pouco intuitiva, observando o gráfico, né? Então, por isso que eu sempre digo, eu acho que vocês vão concordar comigo, que o aluno que ele domina gráficos de função, gráficos de geometria analítica, ele tem uma força intuitiva muito grande para encarar esses problemas. Então, uma coisa que outra pessoa precisaria de muita conta e muita álgebra para concluir, ele vai lá e mata olhando a figura. Certo? Exatamente. Perfeito, perfeito. Gente, é isso aí. Senhor. Quero agradecer muito vocês pelo convite e pela presença. Espero Nós que tenha sido para você, aluno aí também. Chalita, Adriano. Espero. Um grande abraço, meus caros. Obrigado. Espero vê-los em outro vídeo. Repetindo o convite, a gente está aí. Aqui é arroz de festa, mano. Quando quiser, Chalita. Tá certo. Falou, então. Falou, galera. Falou, abraço.